Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Todos os presentes e os nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook. Uma boa noite a cada um de vocês. E hoje é um dia especial, uma semana especial, né? É uma semana, a última semana de cada mês, que é uma semana de palestras na nossa casa, né? E nós tivemos na terça, que foi a Lei do Amor, o Aloysio Rocha que nos falou. Na quarta-feira à tarde foi o Cássio Branco, esclarecendo alguns aspectos do Espiritismo. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, pode assistir ainda o vídeo no Facebook, né? Porque está gravado. E hoje nós temos a presença do nosso querido Marco Antônio Selim, que é trabalhador da casa, presidente do conselho da nossa casa e presidente da USE, Lapa, né? Então ele vai falar para a gente sobre buscai e achareis. Então vamos lá. O que mais que nós temos? Nós temos agora no dia 7 de dezembro, no sábado agora, das 10 às 16, o nosso bazar de Natal. Deliciosos salgados e doces, bazar de seminovos, roupas e calçados a partir de R$5. E às 15 horas nós vamos dar um intervalo e fazer uma palestra. Quem vai nos falar também é o Cássio Branco de Araújo. Ele vai nos falar sobre as duas Marias na vida de Jesus, né? Temos também que são a mãe e a Madalena. Isso. Maria Madalena. Magdala. Maria de Magdala. Isso, Maria de Magdala. Maria Madalena. Nós temos também a nossa campanha de sacolinhas de Natal. Quem quiser ainda dá para pegar hoje e devolver no sábado. Sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco. E quem preferir poderá também fazer a doação em dinheiro e o SEAC montará mais sacolinhas com essa arrecadação. Informar sobre a doação em dinheiro para que o valor possa ser destinado para a confecção de sacolinhas. Os nossos amigos virtuais podem entrar em contato pelo nosso e-mail, né? E fazer a doação das sacolinhas também, né? Avisando, olha, esse valor é para sacolinha. A gente informa o Pix direitinho para vocês, tá? O encerramento das nossas atividades esse ano vai ser no dia 12 de dezembro, na quinta-feira, às 20h15, nesse nosso trabalho. E reuniões em janeiro, né, em sistema de plantão, nas terças e quartas, a partir do dia 7 de janeiro. Nós temos também a campanha dos quadradinhos de lã, que todo mundo já sabe, né? Que é um quadradinho de 20 por 20, de tricô ou crochê, e depois é montado essas mantas, né? Com todos esses quadradinhos. Olha que manta bonita essa daqui. Tá vendo? E são destinadas essas mantas às casas assistenciais que cuidam de mães carentes Para os bebês. e para os bebês carentes também, né? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos para nosso bazar de seminovos e também doação para as instituições Francisca Franco que a gente ajuda, né? Roupas tem que ser em bom estado e limpas, porque aqui a gente não tem como higienizar essas roupas, né? E para doações em dinheiro, contate-nos para que a gente informe o nosso Pix. Lembrando que há a opção de se associar à nossa casa, contribuindo mensalmente com o valor desejado, a partir de R$20. Também temos a arrecadação de tampas e lacres de plástico, garrafas, requeijão, lacres de latas de alumínio, blister, que é aquela embalagem interna dos remédios, né? E notas fiscais sem CPF, para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer, principalmente crianças com câncer. Eles ajudam, fazem peruca, ajuda também em cadeira de rodas, uma opção de coisa, né? Muito bacana o trabalho deles.
Nós temos também o atendimento fraterno. Presencial é chegar meia hora antes do início das reuniões. E à distância, pelo WhatsApp, é só enviar e-mail ou mensagem para o Facebook para que a gente possa fazer o agendamento. Temos livros novos, seminovos, para venda na nossa biblioteca com diversos títulos. E uma das coisas mais importantes é o Evangelho no Lar. Aqui acho que todo mundo faz, né? Todo mundo faz o Evangelho no Lar, né? É muito bom porque blinda a nossa casa das energias inferiores, né? Não só a nossa casa, como a nossa casa, né? Onde se você mora num bairro, o bairro inteiro fica iluminado, né? Se você mora em apartamento, o teu edifício também fica iluminado, né? Então é super bacana fazer o Evangelho no Lar. E, bom, já demos os nossos recados e vamos fazer a nossa oração de início. Vamos assim então, serenando os nossos pensamentos, serenando os nossos corações e nos ligando nessa nossa casa onde mais somos ajudados do que ajudamos, agradecendo em primeiro lugar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo a todos os mentores da nossa casa, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, que é mentor desse nosso trabalho de quinta-feira, que eles possam nos ajudar, nos amparar, nos intuir, principalmente o palestrante da noite, o Selim, para que ele possa passar todos esses ensinamentos para todos nós e que nós possamos também ouvi-los, entendê-los, compreendê-los e, na medida do possível, colocá-los em prática no nosso dia a dia. E já agradecidos, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Celinho, o palco é seu. Depois você faz o encerramento para nós, né? Você estava falando de uma semana importante. Essa semana, dia 1º, o nosso centro fez 82 anos, né? Exatamente. Né? De atividades ininterruptas. Olha que é. É vida, hein? É vida, né? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos que estão nos assistindo também. É sempre um prazer estar aqui, estar nessa casa. É sempre uma alegria muito grande. Nós vamos falar hoje sobre o tema Buscar e Achareis. Quando a gente busca esse tema Buscar e Achareis, lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo que começa o título, ele está escrito assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, mais ou menos, a gente já tem uma noção do que vai aparecer. Ou seja, se eu ficar em casa sentado, esperando que algo caia do céu, não vai cair. Se eu estiver no alto da montanha meditando, esperando que eu busque a minha evolução, eu posso até ficar mais calmo, mas na hora que eu encontrar com o meu próximo, eu vou ver se realmente eu aprendi ou não. Então, quando a gente usa esse texto, buscar e achareis, a gente começa a perceber muito a lei do trabalho e, por consequência, a lei do progresso. Por quê? Porque Deus nos deu corpo e mente, corpo e inteligência para que a gente consiga progredir, evoluir e seguir na caminhada. Se nós pegarmos os ensinamentos, a base do pensamento de Jesus, que está no Sermão da Montanha, Mateus descreve no capítulo 5 o discurso que é feito aos discípulos, no capítulo 6 o discurso que é feito aos endinheirados, aos ricos, aos poderosos, e no capítulo 7 ele escreve aos sacerdotes. E ele começa assim, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Para explicar essa frase, para buscar e achareis, eu vou contar para vocês aqui uma lenda que eu vi uma historinha que eu vi numa apresentação do Alberto Almeida, que ele explica isso de uma maneira muito simples para entender e com uma profundidade muito grande para a gente conseguir entender. E diz mais ou menos assim: tinha um príncipe, ele estava andando
acompanhado do seu séquito, e ele passou do limite do seu reino e invadiu o reino vizinho. O rei vizinho capturou, chegou para ele e falou assim: normalmente quem invade o meu terreno eu mato, mas por você também ter uma descendência nobre, eu vou te fazer uma pergunta. Se você acertar, você está livre, se você errar, você está morto. Tá ok? Ele falou: eu tenho uma chance, eu estou contente, vou ficar, né? Ele era uma pessoa inteligente. Aí o rei virou, deu um sorrisinho e falou assim: eu vou fazer uma única pergunta. O que mais deseja uma mulher? Ele tomou um susto, né? Ele virou e falou assim: você me dá um tempinho? Ele falou: eu vou fazer melhor que isso. Eu vou te dar um tempo. Você vai poder andar pelo meu reino procurando a resposta. Daqui 3 meses você volta e me dá a resposta que você encontrou. Tá bom? Tá bom. E ele saiu procurando. Sabendo que a vida dele dependia disso, ele saiu procurando. Vai para um, pega uma resposta, essa resposta está muito superficial. Pega outra, está superficial. Até que ele conseguiu encontrar o mago do reino. Chegou para o mago do reino e falou assim, explicou a situação, falou: olha, ou eu acerto ou eu morro. Aí o mago falou assim: então faz a pergunta. A pergunta é o seguinte: o que mais deseja uma mulher? O mago falou: não sei te responder. Ele falou: se você não sabe, quem pode me ajudar? Ele falou: peraí, eu sei. Tem uma mulher que ela mora na divisa do reino, ela mora lá na periferia, ela mora longe. Ela é tão feia que ela parece uma bruxa. Ela tem o cabelo, né, todo encaracolado, todo emaranhado, não tem dente. Mas ela vai receber, ela vai te responder. Tá bom. Ele chega lá, bate a porta, a mulher entra: bom dia, pode entrar. Ele falou: não, eu não tenho tempo para entrar. Ele falou assim: eu preciso de uma pergunta. Ela falou: fica tranquilo, eu vou responder, mas por favor, entra. Já que você bateu na minha porta, por educação, você tem que entrar. Ele entrou e ele começou a explicar a situação dela. Ela falou assim: antes de você continuar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta para você. Se eu te responder, você casa comigo? Ele falou assim: pelo menos eu vou continuar vivo, né? Falou: fechado, eu vou casar, eu caso. Ele falou: então tá bom. Ela falou: pois não, qualquer pergunta. Ele falou: olha, eu rodei o reino inteiro e ninguém soube responder. O que mais deseja uma mulher? Ela deu risada e falou: isso é fácil. Isso é fácil. Ele, assustado, ele falou assim: toda mulher deseja a autonomia da sua própria vida. Aquilo tocou tanto ele, que ele saiu meio correndo, quase sem se despedir da mulher. Ela falou assim: você não esquece. Ele falou: não, tá bom. E saiu, foi lá para o rei e falou assim: rei, descobri a resposta. A sua pergunta foi o que mais deseja uma mulher, e eu vou responder para você: o que mais deseja uma mulher é a soberania sobre a sua própria vida, a sua autonomia. Ele falou: está ok, está livre, pode seguir seu caminho. Aí ele voltou e foi casar com a mulher. Chegou na noite de núpcias, ele lá, ele falava assim: acho que era melhor estar morto, né? Mas, já que eu prometi, eu vou cumprir. Ela entrou ao toalete, quando ela saiu maravilhosa. Ela saiu parecendo uma fada. Aí ela virou para ele e falou assim, ele assustado, tomou um susto, ele falou assim: eu esqueci de te avisar. Durante o dia eu tenho um aspecto de bruxa, só que à noite eu tenho um aspecto de uma fada. Aí ela virou e falou assim: qual aparência você deseja que eu tenha? Ele falou: olha, você me ensinou que o desejo de toda mulher é ter autonomia sobre a sua vida, sobre o seu destino. Assume o aspecto que você quiser. Teve a noite de núpcias, no dia seguinte ela amanheceu linda, maravilhosa, formosa. Aí ele vira e fala assim: ué, mas você não falou que de noite você era uma fada, à noite você pedia ser uma bruxa? Ela falou assim: mas como você me deu o direito de escolher o que eu quero ser uma fada daqui por diante. Que coisa, né? É? E aí viveram felizes para sempre, como toda boa fada, toda lenda. O que esse ensinamento, o que essa fada, o que essa historinha nos conta? Ela nos conta exatamente isso. Quando o tema fala buscar e achareis, ele está dizendo o seguinte: eu preciso ter um propósito na minha vida. Vocês lembram lá, fazendo uma outra analogia,
com a parábola do filho pródigo, que o filho pródigo pega toda a materialidade que o pai pode lhe oferecer, dinheiro, riquezas, gasta tudo. Chega um momento que ele vai trabalhar com porcos, porque talvez ele tivesse condições de comer a mesma alimentação do porco. Um momento que ele está de costa no chiqueiro lá, né? Ele cai em si e ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Veja que nesse momento ele definiu um propósito da vida dele. Ele falou: olha, me arrependi de tudo que eu fiz, errei tudo que eu fiz, e ele seguiu esse propósito de buscar a ida até, de voltar para a casa do pai. E aí a história a gente já sabe, ele foi bem recebido e tal. Mas veja, a partir desse momento ele teve um propósito na vida. Da mesma maneira que esse príncipe da história, ele teve um propósito, que para salvar a alma, para salvar a vida dele, ele teve que sair numa caminhada. Ou seja, ele estava buscando o caminho a ser seguido. Continuando nesse texto, ele fala assim: batei. Eu estou mudando um pouco a ordem, tá? Porque a ordem é pedir, vos dará, buscar e achareis, bater a porta e vos abrirá. Nós estamos falando de buscar e achareis, primeiro propósito, primeiro caminho. No segundo, batei a porta e se vos abrirá. Vocês lembram que o príncipe foi lá e bateu na porta da mulher? Nós temos que fazer essa mesma coisa, essa mesma situação. Só que hoje em dia, a gente não precisa mais bater em portas físicas. Vamos trocar a palavra porta por vibrações. Que tipo de vibrações, que tipo de portas eu estou encontrando, e mais do que isso, que tipo de portas eu estou criando na minha jornada? Que tipo de vibrações que eu estou emanando? Que tipo de pensamento que eu estou gerando? A gente dizem que os opostos se atraem, e espiritismo é o contrário. Os iguais se atraem. Então o tipo de energia que eu estiver emanando é o tipo de mentalidade de espíritos que eu vou também adquirir. Então veja, eu tenho meu propósito, eu estou rompendo as barreiras, eu estou criando energias melhores e estou buscando, nessa parte, o que eu busco aqui? Eu busco conhecimento, eu busco a verdade, lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. Então quando eu falo, eu conheci a verdade, legal, eu conheci a verdade. Ele descobriu, a mulher deu a resposta para ele, ele descobriu a verdade. O que eu faço com essa verdade? Um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação. E a gente vive falando que a gente está reencarnando aqui por várias vezes. Só que tem um detalhe. Se eu tenho conhecimento da reencarnação, e eu sei que eu vou desencarnar nessa e vou reencarnar numa próxima, como que eu estou utilizando esse conhecimento hoje? O que eu estou fazendo desse conhecimento hoje? Eu estou tocando a minha vida com esse novo conhecimento do tipo: se eu sei que eu vou reencarnar e eu quero reencarnar melhor do que eu sou hoje, eu tenho que trabalhar hoje o conhecimento adquirido. Então, quando a gente estuda, quando a gente busca essa verdade precisa ser útil para mim. De novo, a nossa vida, eu estou utilizando essa informação? Ou as minhas ações, os meus pensamentos são iguais, do tipo: eu vou desencarnar, vou morrer, vou desaparecer, nunca mais vou voltar? Como eu trabalho essa informação? Veja que o príncipe, depois que ele descobriu o conhecimento, ele ou aplicou e teve uma vida feliz. E nós vamos voltar para o nosso ciclo, para o nosso ambiente, para o nosso ambiente que a gente vive, de trabalho, de amigos, e nós vamos colocar em prática todo esse ensinamento que nós conhecemos, ou simplesmente vamos deixar Jesus é amor, vamos deixar Jesus e amor no livro embaixo do braço ou na estante lá em casa? Eu costumo dizer que conhecimento é você saber que tomate é uma fruta, sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Então, assim, o que eu faço com esse conhecimento? O que eu faço? Eu transformo ele numa sabedoria ou simplesmente num conhecimento para a gente vir aqui fazer palestras e falar um monte de coisa? Veja, precisa colocar isso em prática. Se nós seguirmos, veja que tudo isso que nós estamos falando é uma mudança, é uma atitude pessoal, é uma mudança pessoal. É eu parar de ser vítima, é eu começar a ter protagonismo sobre a minha vida, é eu decidir o que eu quero, é eu parar de colocar desculpa que o meu chefe é ruim, a minha vida está uma tragédia, eu sou vítima de obsessores,
ou, né, ou a lua não está na casa correta, então eu vou atribuindo desculpas para evitar uma só, que tudo depende de mim, Podemos fazer uma outra analogia da seguinte maneira. Vamos pegar de novo o início do príncipe ou o início do filho pródigo. Eles estavam andando pelo reino, todo feliz, apreciando a sua materialidade. E nós, muitas vezes, estamos nesse estágio zero, que é exatamente isso. Eu não quero saber de plano superior nenhum. Eu quero saber da materialidade. Eu quero saber do prazer, eu quero buscar os prazeres da vida, eu quero me alegrar com o que tem aqui. Esse é o primeiro estágio. Só que a partir do momento que eu sou questionado, que a vida me questiona, eu preciso ir para o estágio segundo. Eu não quero mais isso. Essa materialidade está me cansando, isso está me fazendo mal. E eu começo a buscar a felicidade espiritual, eu começo a trilhar esse caminho espiritual. Quando eu comecei a trilhar esse caminho espiritual, eu vou para o estágio 2, que é exatamente, resumindo isso que eu estava falando, que é a partir do momento que eu descubro a verdade, o momento que eu começo a ter interpretação, eu começo a ter a minha evolução intelectual. Quando a gente fala de evolução intelectual aqui, a gente não está falando de saber mais ou menos determinado assunto, nós estamos falando de conhecimento religioso, do conhecimento espiritual, nós estamos falando de espiritualidade. Depois que eu tenho esse conhecimento, aí eu vou para o estágio 3, eu já descobri o caminho, já sei, sofri muito também, porque quando a gente descobre esse conhecimento, a gente começa a se questionar, será que as minhas ações foram corretas? Será que as minhas ações foram abusivas? Eu começo a me questionar, e muitas vezes isso é doloroso, né? Essa transformação que a gente fala. Reforma íntima também. Reforma íntima. E aí a gente volta exatamente ao mesmo ambiente de onde nós saímos. Se nós não estamos, se isso parece ainda um pouco, como se diz, um pouco ilustrativo apenas, uma coisa muito ficcional, pegamos utopia, né? Utopia, é só a gente pegar qualquer história de super-herói, qualquer história de novela. Vocês ainda está ficando mais utópico ainda? Quem quiser é só pegar o livro do Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces, e nós vamos ver exatamente que é isso que acontece na nossa vida. Nós estamos no nosso ambiente de trabalho, nós estamos na nossa vidinha, na nossa vida corriqueira, na nossa zona de conforto, até que nós somos convidados a um desafio. Nós somos convidados a sair da nossa comodidade e buscar uma nova vida. Nessa jornada nós encontramos um mentor. Esse mentor vai nos dar sempre um conhecimento, uma ferramenta, ou vai ser uma capa, uma varinha, um machado, né? Um segredo, e eu consigo buscar a minha evolução. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu vou ter as minhas brigas, as minhas guerras contra o ego, contra o egoísmo, contra a ilusão, contra o medo, e depois que eu me tornar o super-herói, veja, a gente era um cidadão normal. Depois que nós nos tornarmos um herói, nós voltamos para o mesmo lugar da nossa vilinha de onde nós saímos, para viver a nossa vida, só que num outro nível de intelectualidade e de compreensão da vida. O que aconteceu com nós? Nós estávamos perdidos na materialidade até que nós batemos numa casa espírita, recebemos esse conhecimento, mudamos o nosso jeito de ser, e hoje a gente volta para o local onde nós batemos a porta para disseminar o conhecimento e para compartilhar com os nossos irmãos e os nossos amigos. Então veja, quando a gente fala de buscai, recapitulando aqui, esse buscai e achareis nada mais é do que o caminho. Quando eu bato a porta, eu estou encontrando a verdade. E quando eu peço, eu tenho a vida. Veja que eu só vou conseguir pedir, e pedir corretamente, depois do que eu sei do conhecimento. Eu sei da minha insignificância, eu sei do meu trajeto, e eu sou tão pequeno que eu começo, só que eu tenho o conhecimento e eu sei buscar essa vivência. Então eu tenho o caminho, verdade e vida. E Cristo falou que ele era o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando a gente pega esse tema, nós estamos linkando exatamente isso. De novo, eu preciso ter um propósito, eu preciso conhecer a verdade, eu preciso saber essa verdade. No caminho eu tenho uma jornada física, porque eu preciso tomar ciência do meu corpo, do que eu estou sentindo, indo para uma verdade, que é uma jornada psicológica, e por último, quando eu tenho a vida, eu tenho uma jornada espiritual.
Então, nesse capítulo ele nos diz exatamente isso. Ele nos diz que nós precisamos de nossas atitudes pessoais. Primeiro, a gente precisa ter o start. 1000 milhas começa embaixo do meu pé, mas se eu não der o primeiro passo, eu não vou a lugar algum. Emmanuel falava, conhecimento é a luz do nosso caminho. Lembra que tem um salmo que fala assim, Senhor, você é luz para os meus pés e lanterna para o meu caminho. Da mesma maneira que o Evangelho me mostra onde eu estou, ele me mostra o caminho que eu devo seguir. E com tudo isso, tudo isso aqui é para concluir o quê? Para concluir que nós desejamos normalmente no nosso dia a dia que tudo se resolva por si só. A gente fala, eu vou ficar parado aqui esperando que a minha vida se resolva. Só que a gente esquece que enquanto a gente está querendo resposta da vida, a gente precisa fazer a pergunta correta. E quando a gente faz a pergunta correta, por que isso está acontecendo comigo? Isso é correto? Não. A pergunta correta é, o que eu preciso aprender nessa situação com a qual eu estou vivendo? A filosofia diz o seguinte, se eu não aprendi, a mesma situação vai se pôr novamente na minha vida para que eu consiga aprender. Então, vamos aproveitar e mudar as perguntas. Por que comigo? Não. Pergunta correta é, por que não comigo? O planeta vai evoluir. Eu pensando dessa maneira, eu pensando o contrário, ou apesar de mim lutando contra, o planeta vai evoluir. Então veja, isso é muito mais uma questão, uma atitude pessoal para que a gente possa descobrir o nosso mentor, fazer a nossa jornada e voltarmos como um herói para espalhar todo o nosso conhecimento espiritual. Então é isso. O capítulo, não sei quantos minutos passou, se foi rápido demais. Não, está ótimo. Se for bom, está ótimo. Entendeu? Então é para isso. A mensagem, o capítulo 25. Quem tiver perguntas? Mensagem, desculpa, é atitude pessoal. Verdade. Está tudo aqui. O que aconteceu comigo foi a mesma coisa. Quando minha filha desencarnou, eu falava assim, por que comigo? Eu era um filho bom, ajudava a fazer as coisas. Aí chegou na hora que eu despertei e falei assim, por que não comigo? Eu sou melhor do que ninguém. E tem uma outra coisa que a gente esquece, A gente começa a colocar a culpa. E a gente começa a se comparar. E a gente esquece que essas viagens são individuais. Cada um tem a sua viagem, cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu progresso. Se nós começarmos a comparar, a gente vai ficar louco. A gente vai ficar louco. Basicamente em português. Respeitar. Pronto, uma palavra. É aceitar, É isso aí. Respeitar e aceitar. É isso aí. Ok? Excelente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Faz uma precezinha pra gente, prece de encerramento. Então vamos, como eu sempre costumo fazer, agradecer a oportunidade que nos dada no dia de hoje. Essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para que possamos fazer um balanço da nossa vida, com os ensinamentos aqui recebidos, colocar em questionamento se nós estamos no caminho correto, nos perguntar se nós estamos realmente seguindo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus passados por Jesus. É sempre bom nós repensarmos se aquela opinião que nós temos é a opinião correta, se não há uma outra alternativa, se não há uma maneira mais simples, mais humana e de evolução espiritual para ser seguida. Devemos sempre, como foi dito, ter o Evangelho como luz para os nossos pés, lanterna para os nossos caminhos, para que eles nos ilumine o caminho a ser trilhado. E mais do que isso, a cada queda, a cada tropeço, que possamos nos levantar mais fortalecidos, confiantes e, como diz Francisco de Assis nas suas jornadas, que possamos ter a felicidade plena, para que possamos agradecer a Deus por nos ter criado e nos ter permitido a evoluir para um dia chegar próximo a Ele. Que assim seja. A todos uma boa semana e pedimos também aos nossos governantes dos países aqui da Terra que trabalhem sempre pensando no próximo, a paz e ao bem-estar de todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom.
Ótimo. Vamos publicar aqui mesmo? Mas se publicar cada vez que eu clico,